Mas doutor, como assim? Se eu coloquei a prótese para melhorar a minha autoestima, você está me falando que tirar a prótese melhora a minha autoestima? Sim. Quando você amadurece, talvez seja a palavra que faz mais sentido para mim quando a gente fala de explante é autoconhecimento. Você chega um momento da tua vida que você se conhece o suficiente para entender que você não precisa mais do silicone para ser autoconfiante. Meio que o ciclo se encerra. Você colocou no momento X da tua vida, atendeu uma necessidade, essa prótese desenvolveu um papel e agora você para e pensa, acho que esse papel já não existe mais, essa função não existe mais. É a hora de você pensar, talvez, em ficar sem o silicone. Retirar o silicone, será que resolve tudo? Aí acho que talvez a gente tenha pano para mais de metro aqui, hein? Na verdade, se você procura o explante com o objetivo de resolver todos os problemas da tua vida, talvez não seja bem assim, sinto te dizer. Mas, se você realizar a cirurgia, o processo completo, o explante, o processo inteiro, de uma maneira correta, tenho certeza que vai ser uma das decisões mais libertadoras da sua vida. Vamos começar conversando um pouquinho sobre o que o explante resolve. Hoje a gente fala um pouquinho sobre os riscos do silicone. Primeiro, a prótese ela não é vitalícia. De tempos em tempos, de maneira periódica, essa prótese demanda uma certa manutenção. A prótese pode estar associada a alguns sintomas. E ao retirar a prótese, você pode sim apresentar melhora de alguns sintomas. Você não necessita mais operar a mama de tempos em tempos. Você, de certa maneira, se liberta de um compromisso com o teu corpo. Que a prótese, por mais importante que ela seja na sua vida, ou por mais importante que seja o papel dela, que o papel dela tenha sido desempenhado na tua vida, chega um momento, em grande parte das mulheres, que essa função da prótese ela perde um pouquinho do sentido, do objetivo, né? E talvez seja aí, nesse momento, o momento em que você deve parar e pensar, será que vale a pena trocar o silicone ou será que vale a pena ficar sem essa prótese? Eu acredito que o explante resolve uma questão de autoestima, mas doutor, como assim? Se eu coloquei a prótese para melhorar a minha autoestima, você está me falando que tirar a prótese melhora a minha autoestima? Sim. Quando você amadurece, talvez seja a palavra que faz mais sentido para mim quando a gente fala de explante é autoconhecimento. Você chega um momento da tua vida que você se conhece o suficiente para entender que você não precisa mais do silicone para ser autoconfiante. Faz sentido? Meio que o ciclo se encerra. Você colocou no momento X da tua vida, atendeu uma necessidade, essa prótese desenvolveu um papel e agora você para e pensa, acho que esse papel já não existe mais, essa função não existe mais. É a hora de você pensar, talvez, em ficar sem o silicone. O explante, quando a gente fala que liberta, é mais no sentido da paciente deixar de ser refém de uma cirurgia periódica. Então, grande parte das pacientes que me procuram com 10, 12, 15 anos de silicone, algumas com mais tempo, inclusive, de prótese, elas falam, doutor, eu já estaria na época de fazer uma nova cirurgia. Então, eu te procurei para ver a possibilidade de eu ficar sem essa prótese. Gente, sempre é possível, tá? Mas aí talvez a gente tenha que entender o melhor momento da vida de cada uma de ficar sem o silicone. E na consulta é um pouco disso. Entender as necessidades da paciente, entender se aquele é o momento certo, correto para retirar o silicone. William, mas você é evidente? Não, gente, não é isso. Mas é tentar entender os teus motivos pelos quais você colocou e agora quais os motivos que estão te levando a pensar em retirar. Essa linha de raciocínio, para mim, tem que fazer sentido e para a paciente também. Às vezes a gente se depara com algumas situações em que essa linha não é regular. Aí é uma paciente que eu falo, pensa bem antes de fazer uma cirurgia. Porque, para mim,
A maior frustração, a maior derrota é quando a paciente pensa em colocar novamente uma prótese de silicone. Tá, doutor, e o que o explante não resolve? Bem, o explante não vai resolver todos os problemas da tua vida. O explante realizado naquela paciente que talvez não estava pronta para realizar a cirurgia, na verdade, ela não vai resolver, vai piorar os problemas. Uma vez uma paciente me procurou. Havia 2 meses que ela tinha colocado a prótese. Ela falou assim, doutor, eu coloquei, descobri os problemas do silicone, tô desesperada, quero tirar. Tava literalmente desesperada. E eu tô com dor na mama, e aqui na minha cidade todo mundo fala que eu tô maluca. Falei pra ela, olha, vamos esperar um pouco. Não é que você não possa tirar a prótese agora, mas as emoções estão muito à flor da pele. Vamos tentar esperar, pelo menos até 6 meses. E daí a gente volta a conversar e a gente vê de retirar esse silicone. Daí ela falou, tá bom, doutor. Ela controlou de outras maneiras essa ansiedade, essa dor. Com 6 meses ela me procurou. Doutor, eu tô mais tranquila. Vamos tirar? Ela veio. Ela mora no interior do Pará. Essa paciente chegou comigo e examinando ela eu falei, olha, você realmente tem uma contratura. Você tem uma prótese que está um pouco mais inflamada desse lado e pode justificar a tua dor. Ela falou, doutor, então eu não estava maluco. Não, você não estava maluco. Essa dor é justificada pelo grau de contratura, apesar de ser algo precoce, tem a ver. Retirar o implante dessa paciente, a gente resolveu essa dor, a gente resolveu, de certa maneira, a ansiedade dessa paciente, que ela estava ansiosa porque alguma coisa ela sentia que estava de errado, ela não sabia explicar o porquê, ninguém acreditava nela. E eu confesso, a gente também conseguiu resgatar a autoestima dela. A mama dela ficou incrível, incrível. Nós retiramos a prótese, ajustamos algumas cicatrizes e fizemos uma lipoenxertia. Então, o explante resolve sim algumas coisas. Resolve sintomas? Resolve doenças? Sim, muitas vezes sim. Uma vez me perguntaram, direto me perguntam, doutor, as próteses, retirar a prótese melhora sintomas? Melhora. O quê? Quando? Quantos por cento? Não faço ideia. Mas que melhora mais até do que eu gostaria de acreditar? Melhora. É bem frequente relato de melhora. Tenho pacientes que melhoram de alergia, queda de cabelo, dor muscular, dor de cabeça, dores no corpo, dor na própria mama. Uma paciente recentemente falou, doutor, desde que eu coloquei minha mama esquerda dói, eu vou fazer um exercício, repuxa, fisga, pesa. Eu vou tirar e vai melhorar? Gente, é claro que eu não vou garantir essa melhora. Mas eu vou falar para ela, olha, essa tua prótese está pesando, essa prótese parece ter um pouco de contratura. Retirei essa prótese 2 semanas depois e eu falei, e aí? Doutor, não lembro mais que essa dor existia. Então, é difícil de eu prever se a paciente A ou a B vai melhorar ou não. Na verdade, a pessoa mais capacitada para falar isso é a própria paciente. É a paciente que vai sentir que vai estar melhor ou não. É a paciente que vai sentir a mudança no corpo dela. Da mesma maneira que na hora que ela colocou a prótese, houve uma mudança no corpo, na autoestima, tirar também vai ter uma mudança nisso tudo. William, e se eu tirar e não gostar? E agora? Não é proibido você colocar silicone, né? Não é proibido. Mas eu te falo que, de certa maneira, a gente fracassou. A gente, eu, você. Porque, na verdade, talvez não era o momento ideal para tirar a prótese. E sim, talvez fosse o momento de parar e pensar, peraí, eu não estou pronta para ficar sem o silicone, talvez eu colocar uma prótese menor, fazer uma transição, corpo eu aceito, mais um tempo de silicone, e quem sabe no futuro eu tiro e fico sem. Então eu, como cirurgião, eu me sinto na obrigação de falar as verdades para a paciente durante uma consulta. Doutor, você já se negou a fazer explante? Sim, várias vezes. O contexto tem que fazer sentido. Não adianta a paciente vir com uma expectativa irreal de que ela vai tirar uma prótese de 300 ml, vai colocar 300 ml de gordura e o mundo vai continuar da mesma cor. Então, a percepção realista da situação, a percepção de que eu não quero mais ter prótese no meu corpo, eu não quero ter mais
silicone no meu organismo, isso tem que estar muito claro para a paciente antes ela procurar a possibilidade de ficar sem o silicone. Esse entendimento, esse escutar, esse ouvir, ele é fundamental numa consulta. Ele é fundamental, esse entendimento de que, ok, você quer tirar a prótese, você pode tirar a prótese e vai em frente. Mas escolha o momento adequado da tua vida para fazer isso. Porque talvez o arrependimento, sim, seja o nosso maior fracasso. Então, explante não resolve tudo, galera. Explante resolve várias coisas, vários sintomas, várias questões aí talvez mal resolvidas do passado. Mas falar que toda mulher vai efetivamente fazer explante em algum momento, talvez não. Mas que toda mulher, em algum momento, vai pensar em fazer o explante, isso eu acredito que sim.